TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é segunda-feira, 20 de julho. E você vai ver a seguir. Petrópolis pode gastar até 56% a mais com terceirização de profissionais da educação. Domingo é marcado por acidentes em Petrópolis. Defensoria cobra medidas para proteger pessoas em situação de vulnerabilidade durante o frio na região serrana. Agora, no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. A contratação de profissionais terceirizados para a Rede Municipal de Educação pode custar até 56% a mais do que a contratação por processo seletivo simplificado. A conclusão é de um relatório elaborado pela vereadora Júlia Casamasso, em conjunto com o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, o CEP, que compara os custos individuais de diferentes cargos. O estudo foi produzido pela vereadora de Petrópolis, Júlia Casamasso, junto ao CEP, em meio às discussões sobre a terceirização de serviços na educação e utiliza como base os valores estimados na primeira licitação apresentada pela Secretaria Municipal de Educação ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o documento, em todas as funções comparadas, os custos da terceirização são superiores aos da contratação direta por meio do processo seletivo simplificado. E já foram feitos quase 40 milhões de reais em pagamentos nessa empresa para garantir o funcionamento das escolas do nosso município. A gente fez essa denúncia, o Ministério Público acatou, ajuizou uma ação exigindo que a Prefeitura faça um processo seletivo simplificado. Entre os exemplos apresentados, um auxiliar de desenvolvimento infantil custaria cerca de R$ 3.174,09 por mês se contratado pelo processo seletivo, enquanto o valor estimado para um posto terceirizado seria de R$ 4.572,45. Uma diferença de aproximadamente 44%. No caso dos motoristas categoria B, o custo passaria de R$ 3.744,71 para R$ 6.359,22, um aumento de cerca de 70%. Já o cargo de intérprete de Libras teria um custo mensal de R$ 3.254,70 no processo seletivo simplificado, contra R$ 5.539,86 na terceirização, uma alta de aproximadamente 70%. O levantamento também aponta diferenças para nutricionistas, inspetores, vigias, cozinheiros, auxiliares de secretaria, cuidadores e auxiliares de serviços gerais. Segundo o relatório, os valores do processo seletivo incluem remuneração, encargos trabalhistas, vale alimentação e vale transporte, enquanto os custos da terceirização foram calculados com base na estimativa de preços apresentada pela Prefeitura durante a primeira licitação. Anualmente custaria uma economia de quase 40 milhões de reais, exatamente o valor que já foi pago indevidamente até agora, o meio do ano, para a empresa Capital Ambiental, que a contratação direta vai trazer mais dignidade para os trabalhadores, vai manter os direitos trabalhistas. Tudo isso num período de transição, enquanto ainda não faz concurso público. As autoras do documento defendem que a contratação direta representa um menor custo para os cofres públicos e pode garantir uma maior valorização dos profissionais. O relatório integra o debate sobre o modelo de contratação adotado pelo município para suprir a demanda de pessoal na rede municipal de ensino. Nós questionamos a Prefeitura de Petrópolis sobre os custos apresentados pelo relatório, mas não tivemos respostas até o fechamento desta edição. 2 acidentes foram registrados na manhã do último domingo em Petrópolis. Em uma das ocorrências, uma motorista perdeu o controle do carro em que estava, no bairro Retiro. Na outra, um homem foi atropelado no Bingen.
Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento do atropelamento, na altura do número 1120, na Rua Binha, em Petrópolis, na manhã deste domingo. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que o pedestre caminhava ao lado da calçada quando foi atingido pelo veículo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 11h20 da manhã e a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Santa Teresa, porém o estado de saúde não foi informado. Já no bairro Retiro, uma mulher perdeu o controle do veículo e capotou na rua Doutor Hermogênio Silva, na altura do número 999. Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas às 9h30 da manhã, a vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital da região com ferimentos leves. Durante a ocorrência, uma das pistas precisou ser interditada para o atendimento da vítima e retirada do veículo, e o trecho registrou uma leve retenção no trânsito. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro recomendou que as prefeituras de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo adotem medidas emergenciais para proteger as pessoas em situação de rua durante o período de frio intenso na região serrana. O documento assinado na última quarta-feira destaca o risco à vida, à saúde e à dignidade dessa população diante das baixas temperaturas e cobra providências imediatas dos municípios. A recomendação expedida pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro foi encaminhada aos prefeitos e às secretarias municipais de assistência social, defesa civil e saúde de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Entre as principais medidas estão a ampliação da rede de acolhimento, a criação de estruturas emergenciais quando não houver vagas suficientes em abrigos e a intensificação das abordagens sociais durante as noites e madrugadas mais frias. Principalmente os municípios da região serrana, durante o inverno, as temperaturas elas são muito baixas e esse frio tem causado ao longo dos últimos anos alguns episódios de pessoas em situação de rua que vieram a óbito por conta de não conseguirem obter vagas no sistema de acolhimento desses municípios. Além disso, a Defensoria recomenda que as prefeituras monitorem diariamente a ocupação dos abrigos durante o inverno, divulguem alertas de frio intenso, informem os locais disponíveis para acolhimento e reforcem a atuação integrada entre assistência social, defesa civil e saúde para o atendimento da população vulnerável. Então essa recomendação que a Defensoria faz a esses municípios, ela é baseada numa decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal que determina medidas concretas e estruturais para proteção dessa população. Na justificativa, o órgão ressalta que a região serrana registra temperaturas significativamente mais baixas durante o inverno e lembra que em julho deste ano, uma intensa massa de ar polar provocou a madrugada mais fria de 2026 até então. A recomendação também cita episódios registrados na região serrana. Em 2022, um homem em situação de rua morreu em Petrópolis após uma noite de frio intenso. Em Nova Friburgo, em 2024, uma pessoa em situação de rua buscou acolhimento institucional, encontrou dificuldades para acessar o serviço e pouco tempo depois faleceu, o que gerou inquéritos por omissão de socorro. Os municípios vão ter um prazo de 10 dias úteis para informar a Coordenação de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública quais medidas já foram adotadas, o número de vagas disponíveis na rede de acolhimento, a taxa de ocupação dos abrigos, a existência de filas de espera, as estruturas emergenciais disponíveis e o planejamento para enfrentar novas ondas de frio. Caso os municípios não adotem medidas concretas para cumprir aquilo que o Supremo Tribunal Federal já determinou, a Defensoria ajuizará medidas e informará ao ministro Alexandre de Moraes o descumprimento da sua decisão pelos municípios da região serrana do estado do Rio de Janeiro. A Defensoria alerta que o descumprimento injustificado da recomendação ou a ausência de uma resposta vai poder resultar na adoção de medidas administrativas e judiciais, incluindo o ajuizamento de uma ação civil pública para garantir o cumprimento das determinações do Superior Tribunal Federal e a proteção da população em situação de rua. A nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Petrópolis, Teresópolis e também de Nova Friburgo, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno. E você vai ver depois do intervalo.
Polícia Militar captura foragido da Justiça de Minas Gerais no Binha, em Petrópolis. Homem é preso por tráfico de drogas e adolescente é apreendido em Petrópolis. Foragido da Justiça é preso e carro usado em homicídio é apreendido em Três Rios. Enel Brasil inaugura loja no Shopping Pátio Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Enel Brasil inaugurou na manhã de hoje uma nova loja de atendimento em Petrópolis. A unidade, que fica localizada no Shopping Pátio, no centro da cidade, teve cerca de R$ 900 mil em investimentos e agora passa a concentrar os serviços da concessionária e vai substituir a antiga loja da Rua Teresa. A unidade tem estrutura ampliada, mais posições de atendimento e ambiente pet-friendly. Instalada no centro da cidade, a nova loja busca facilitar o acesso dos clientes aos serviços da concessionária. A inauguração contou com a presença do prefeito Ingo Rames, do vice-prefeito Albano Batista, além do presidente da Enel Rio, representantes da concessionária e do governo municipal. Essa é uma loja que ela foi planejada para que cada cliente que chega aqui encontre um espaço moderno, acolhedor e que ele tenha uma jornada digital diferente do que ele tinha anteriormente. Então aqui ele entra na loja, ele tem já uma recepção por um colaborador, onde vai auxiliar o cliente no que ele precisar e aí depois ele é atendido na mesa pelo atendimento presencial. Aqui no novo espaço da Enel, no centro de Petrópolis, que os clientes vão ter acesso a uma estrutura mais moderna. O destaque é o terminal de autoatendimento, que fica disponível durante todo o horário de funcionamento do shopping, mesmo quando a loja estiver fechada. O atendimento presencial funciona de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 6 da tarde. Já a loja da Rua Teresa segue em funcionamento até esta sexta-feira, dia 24, quando as atividades serão encerradas e transferidas definitivamente para o novo endereço.
Estou feliz para estar inaugurando esse novo espaço aqui com acessibilidade muito melhor para o cidadão. A gente tinha um problema grave de acessibilidade no outro prédio, então aqui facilita muito esse acesso. A gente cobra muito o serviço da Enel aqui na nossa cidade, em várias situações, no final de semana, por exemplo, questão dos ventos, então a gente tem sempre acompanhando. E, logicamente, quando tem algo positivo para a cidade, também está aqui fazendo questão de acompanhar e agradecer a empresa. O representante de Relações com o Governo, Jonathan Novaes, destacou a importância da parceria entre a Enel e o poder público para aprimorar o atendimento para a população. E quando questionado sobre o antigo projeto de aterramento da fiação no município, que começou na Rua do Imperador, o mesmo informou que o tema ainda está em tratativas com a Prefeitura e o Ministério Público, deixando claro a importância do projeto para Petrópolis. Óbvio que é do interesse da Enel, é do interesse da Prefeitura sempre proporcionar uma qualidade melhor no fornecimento da energia. Então a gente vê com muito bons olhos, mas no momento a gente não tem muito o que trazer de novidades a respeito. Aguardar mesmo. Temos que aguardar. Durante o evento, também houve destaque para o programa Energia Legal, realizado no dia 14 de julho na Praça Visconde de Mauá, no centro de Petrópolis. A ação beneficiou a população com a doação de cerca de 50 geladeiras, atendimento móvel, troca de lâmpadas antigas por modelos de LED e orientações sobre o uso consciente de energia. Segundo a gerente da Enel, os petropolitanos podem esperar por novas ações, mas os detalhes ainda serão divulgados pela concessionária. A gente está planejando outras inaugurações também aqui em Petrópolis em breve, mas a gente ainda não pode contar os detalhes. Policiais militares do 26º Batalhão capturaram um foragido da Justiça de Minas Gerais durante uma ação realizada no terminal rodoviário Leonel Brizola, no bairro Bingen, em Petrópolis. O homem estava evadido do sistema prisional e possuía um mandado de recaptura em aberto. A prisão aconteceu na tarde de domingo, dia 19, durante uma ação dos agentes. Após receberem informações sobre a possível localização do suspeito, os policiais realizaram diligências e efetuaram a abordagem no terminal rodoviário do Bingen. Em consulta aos sistemas de segurança, foi constatada a existência de um mandado de recaptura expedido pela Vara Criminal e de Execuções Penais do Estado de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, o homem estava evadido do sistema prisional e possui condenações pelos crimes de furto, roubo qualificado e estupro. Ao todo, restam 36 anos, 8 meses e 22 dias de pena a cumprir em regime fechado. O suspeito foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde permaneceu preso para o cumprimento do mandado judicial e posterior apresentação à Justiça. E ainda falando de criminalidade, a Polícia Militar prendeu um homem que estava foragido da Justiça na madrugada do último domingo, durante uma abordagem no centro de Três Rios. O carro usado pelos envolvidos também foi apreendido e vai passar por perícia, já que foi utilizado em um caso de homicídio. Olha só. A abordagem foi realizada na Avenida do Contorno, no centro de Três Rios. E segundo a Polícia Militar, 3 homens estavam no veículo. E após consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que um deles, de 37 anos, tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto. O homem foi levado para a 108ª Delegacia de Polícia, em Três Rios, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. Os outros 2 ocupantes do carro, de 29 e 33 anos, foram ouvidos e liberados. Ainda segundo a polícia, o veículo apreendido teria sido usado em um homicídio ocorrido no bairro Boa União. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil. Eu sou a Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. E a Polícia Militar realizou 2 ações de combate ao tráfico de drogas durante o fim de semana em Petrópolis. Um homem foi preso em flagrante por tráfico em Pedro do Rio, enquanto um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao mesmo crime no bairro São Sebastião. Nas ocorrências, os policiais apreenderam cocaína, maconha, crack, dinheiro em espécie e celulares. Na manhã de domingo, dia 19, policiais militares prenderam um homem por tráfico de drogas durante uma ação na Rua A, Travessa 28, em Pedro do Rio. As equipes receberam denúncias de que o suspeito estaria comercializando entorpecentes na localidade e montaram um cerco tático na região. Durante a ação, os policiais visualizaram o homem transportando 2 sacolas contendo drogas. Ao perceber a presença das equipes, ele tentou fugir, mas acabou cercado e detido.
Durante a abordagem, os policiais localizaram 2 cargas de cocaína e um celular em posse do acusado. O homem foi encaminhado para a 106ª Delegacia em Itaipava, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e permaneceu preso. Na ação, foram apreendidas 79 cápsulas de cocaína e um celular. Já na tarde de sábado, os agentes apreenderam um adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na rua Vital Brasil, no bairro São Sebastião. A equipe tinha conhecimento da existência de um mandado de busca e apreensão em desfavor do adolescente, que já havia sido apreendido pela mesma equipe no dia 24 de junho deste ano, pelo mesmo ato infracional, além de informações de que ele estaria novamente comercializando entorpecentes na localidade. Ao perceber a presença dos policiais, o adolescente fugiu para uma área de mata, mas foi alcançado e apreendido. Durante a revista pessoal, os policiais arrecadaram um aparelho celular, R$ 113 em espécie e entorpecentes prontos para comercialização. Durante a condução, o adolescente indicou espontaneamente o local onde havia escondido outra sacola contendo mais tabletes de maconha, que também foi localizada pelas equipes. E você vai ver depois do intervalo. TSE assina acordo com Big Techs para combater desinformação nas eleições. Projeções indicam até 127 dias de calor extremo por ano até 2075. Museu Santos Dumont terá meia entrada e programação especial pelos 153 anos do pai da aviação. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
Tribunal Superior Eleitoral, TSE, assinou no dia 16 de julho um acordo com as Big Techs para combater a desinformação durante a campanha eleitoral deste ano. A formalização do memorando de intenções ocorreu após uma reunião entre o presidente do TSE, ministro Nunes Marques, e representantes das empresas. As redes sociais aceitaram aderir novamente ao Programa Permanente de Combate à Desinformação nas eleições. O programa está em vigor desde as eleições presidenciais de 2022 e prevê a prevenção contra a disseminação de narrativas falsas para atacar a integridade das urnas eletrônicas e a legitimidade dos pleitos. Com o novo acordo, serão intensificadas as medidas para combater o uso ilegal de inteligência artificial para manipular vozes e imagens de candidatos. O acordo foi assinado pelas plataformas Google, X, Meta, Kawaii, Telegram, TikTok e LinkedIn, além das empresas de inteligência artificial OpenAI, Eleven Labs e Anthropic. Em março deste ano, o TSE aprovou regras sobre a utilização de IA durante as eleições gerais de outubro deste ano. As normas valem para candidatos e partidos. Os ministros proibiram que provedores de IA permitam, ainda que solicitado pelos usuários, sugestões de candidatos para votar. O objetivo é evitar a interferência de algoritmos na livre escolha dos eleitores. Para combater a misoginia digital, o TSE também proibiu postagens nas redes sociais com montagens envolvendo candidatas e fotos e vídeos com nudez e pornografia. A Corte Eleitoral também reafirmou que os provedores de internet poderão ser responsabilizados pela Justiça se não retirarem perfis falsos e postagens ilegais de seus usuários. A Prefeitura de Petrópolis preparou uma programação especial para celebrar os 153 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont. As atividades acontecem nesta segunda e também na terça-feira, dias 20 e 21 de julho, no Museu Casa de Santos Dumont, dos principais patrimônios históricos e culturais da cidade. O objetivo é preservar a memória e valorizar o legado do inventor que escolheu Petrópolis para construir sua residência de verão, conhecida como a Encantada, que foi transformada em museu e é aberta à visitação pública. A programação começa nesta segunda-feira, dia 20, às 2 horas da tarde, com uma cerimônia no Museu Casa de Santos Dumont. O evento contará com a participação da Força Aérea Brasileira, representada pelo Destacamento de Controle do Espaço Aéreo do Pico do Couto, responsável pelo tradicional hasteamento da bandeira nacional, reproduzindo a forma como o próprio Santos Dumont realizava a cerimônia em sua residência durante o período em que vivia em Petrópolis. Além da cerimônia cívica, a programação prestará homenagem à devoção de Santos Dumont a São Bento. Em agosto de 1901, após receber da princesa Isabel uma medalha de São Bento em Paris, o inventor passou a cultivar a devoção ao santo. Como parte da celebração, o abade-presidente da Congregação Beneditina do Brasil, Dom Emanuel do Amaral, fará a entrega simbólica de uma medalha de São Bento ao acervo do Museu Casa de Santos Dumont. As comemorações continuam na terça-feira, dia 21, onde durante todo o dia o museu vai oferecer meia entrada para todos os visitantes, iniciativa que busca ampliar o acesso da população e dos turistas ao espaço dedicado à preservação da história do pai da aviação. Conhecida como a Encantada, a residência foi projetada pelo próprio Santos Dumont e reúne características que refletem a criatividade e o espírito inovador do inventor. Entre os destaques estão a famosa escada de degraus alternados, criada para obrigar quem sobe a iniciar o movimento sempre com o pé direito, além de objetos pessoais, mobiliário, documentos, fotografias e invenções que ajudam a contar a trajetória de um dos brasileiros mais importantes da história. O Museu Casa de Santos Dumont está localizado na Rua do Encanto, número 22, no centro de Petrópolis, e funciona de terça a domingo, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Agora a gente muda de assunto porque um estudo aponta que o Brasil pode ter até 127 dias de calor extremo por ano até 2075. A pesquisa também indica aumento da temperatura máxima média e alerta para impactos em áreas como saúde, energia, infraestrutura e logística. Para chegar aos resultados, o estudo da I4C aplicou ao território brasileiro mais de 26 modelos climáticos globais e especificou regionalmente as projeções para um horizonte até 2075.
Segundo o levantamento, além da elevação média de 1,7 graus Celsius na temperatura máxima do Brasil, algumas regiões podem registrar aquecimento de até 7 graus Celsius. O recorte regional aponta a região norte como a mais exposta aos efeitos do calor. Até 2075, a temperatura máxima média deve aumentar 2,8 graus Celsius, com projeção de 193 dias de calor extremo por ano. O centro-oeste aparece em seguida entre as regiões mais afetadas, com um aumento projetado de 2 graus Celsius na temperatura máxima e um salto de 5 para 107 dias de calor extremo por ano. Já na região sul, onde o aumento médio projetado é de 1,1 graus Celsius, os dias de calor extremo devem passar de 4 para 38 ao longo do ano. O estudo também aponta uma tendência de até 13 ondas de calor anuais no Brasil. Segundo a I4CE, esse cenário deve alterar a forma como setores como energia, infraestrutura, saúde e logística planejam a continuidade de suas operações. De acordo com o diretor-presidente da plataforma, Matheus Lima, os dados mostram que o calor deixará de ser um evento sazonal para se tornar uma variável permanente no planejamento estratégico. Ele afirma que incorporar essas projeções desde agora permite adaptar infraestrutura, processos e proteger as pessoas envolvidas nas operações. Bom, vamos então à previsão do tempo para esta terça-feira. E olha só, gente, o tempo nesta terça-feira vai continuar firme, com predomínio de sol e ainda sem previsão de chuva. As temperaturas seguem em elevação durante a tarde, enquanto as manhãs ainda começam com névoa fraca ou nevoeiro em diversas cidades. Mas vamos agora para a nossa previsão de cidade por cidade. Em Nova Friburgo, a terça-feira vai ser de sol, com névoa fraca ao amanhecer, e ao longo do dia o tempo permanece firme. Os termômetros variam entre a mínima de 11 e a máxima de 22 graus. Em Teresópolis, o dia vai ser de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer, e à noite o céu fica limpo. As temperaturas variam entre a mínima de 12 e a máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, o tempo também segue firme. A terça-feira vai ser de sol, com névoa fraca ao amanhecer, e os termômetros variam entre a mínima de 12 e a máxima de 22 graus. Agora, mudando de região e indo para o centro-sul do estado, o tempo por lá também segue estável, com sol e algumas nuvens. Em Paraíba do Sul, a terça-feira vai ter sol o dia todo, com algumas nuvens à tarde, e a noite vai ser de céu estrelado bem limpo. Os termômetros vão variar entre a mínima de 12 e a máxima de 27 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios, o dia também vai ser de sol, com algumas nuvens à tarde, e à noite o céu limpo. Os termômetros vão variar entre a mínima de 13 e a máxima de 28 graus, registrando a maior temperatura entre as cidades aqui da nossa região de cobertura. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo para esta terça-feira. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site correiopetropolitano.com.br ou as nossas redes sociais, como TV Correio da Manhã, no Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99248 3167. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias aqui da nossa região de cobertura. Uma ótima noite para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.